Olá, meus amigos, bem-vindos ao nosso canal Animal TV. Ele é a maior espécie de canídeo da América do Sul. Um animal tímido, difícil de ser visto. Eu o considero um dos símbolos do bioma cerrado, juntamente com o tamanduá-bandeira. Vou mostrar para vocês essa fantástica espécie, o lobo-guará. O lobo-guará vive em diversas áreas do Brasil, também na Argentina, Bolívia, Paraguai e Peru. Praticamente desapareceu das regiões mais ao sul, mas existem registros raros desse animal no Uruguai. Os adultos medem entre 95 a 1,15 m de comprimento e pesam de 20 a 33 kg. Não existem diferenças de tamanho entre machos e fêmeas. Além do nome lobo-guará, também são chamados de lobo de crina, lobo de juba, lobo vermelho, aguará, aguaraçu e jaguaperi. O nome lobo origina-se do latim lupus, que inclusive é o nome da espécie para o lobo cinzento, Canis lupus. Guará e aguará se originaram do tupi-guarani, aguará, que significa pelo de penugem. Aguaraçu tem origem do termo para guará grande. Os nomes de origem tupi-guarani são mais comuns na Argentina e Paraguai, onde é chamado de aguará-guazu. Mas outros países de língua espanhola têm outras denominações, como borote na Bolívia e lobo de crin ou zorro grande no Peru. Registros na natureza mostram que o lobo-guará pode viver cerca de 15 anos. O que chama mais atenção nesse animal são suas pernas bem compridas. Provavelmente essa característica é uma adaptação para o animal andar pelo capim alto do cerrado. Suas orelhas são bem grandes e isso é uma outra adaptação. Já que é um animal que prefere a noite, suas orelhas são fundamentais para captar qualquer ruído de uma presa, como roedores e anfíbios, no meio da vegetação. Seus pelos variam do vermelho dourado ao alaranjado. Já os pelos da nuca e das patas são pretos. Os pelos são compridos, podendo chegar até 8 centímetros de comprimento ao longo do corpo. A nuca tem pelos mais longos ainda, formando uma crina. O lobo-guará não tem uma subcamada de pelos no corpo, assim como algumas raças de cães domésticos, o husky siberiano, por exemplo. A parte de baixo da mandíbula e a ponta da cauda são brancos. Já foi registrado um lobo-guará totalmente preto no norte do estado de Minas Gerais. Isso aconteceu pela primeira vez no ano de 2013. A imagem foi feita através de uma armadilha fotográfica. Uma câmera com sensor de presença foi instalada em um ponto estratégico em uma mata na Reserva de Desenvolvimento Sustentável Veredas do Acari, com uma área de 60 mil hectares, onde o raro animal foi registrado. Os lobos são animais solitários, reservados e bem tímidos. Praticamente inofensivo, preferindo manter distância das pessoas. A fêmea fica grávida durante 65 dias aproximadamente, nascendo de 2 a 5 filhotes, mas já foram registrados até 7 filhotes em uma mesma ninhada. Não existem muitos estudos sobre a reprodução dessa espécie na natureza, mas alguns registros mostram que a mortalidade de filhotes é bastante alta. Outro fato importante é que as fêmeas podem ficar até 2 anos sem se reproduzirem. Em cativeiro, a reprodução é mais difícil ainda, principalmente nos países com invernos rigorosos, onde os zoológicos tentam manter os recintos dos animais com aquecedores e umidificadores, deixando o ambiente o mais próximo possível do natural. Os filhotes nascem pesando entre 340 e 430 gramas. São muito diferentes dos pais, já que nascem com a cor preta.
vão mudando para a cor avermelhada depois da 10ª semana. Os olhos se abrem com 9 dias de idade. São amamentados até os 4 meses. Entre a 3ª semana de vida até os 10 meses, os pais também os alimentam com o que encontram na natureza. Esse alimento é oferecido aos filhotes por regurgitação, ou seja, os pais vomitam o alimento para os bebês. Já com 3 meses de idade, os filhotes já acompanham a mãe na procura de comida. Outra curiosidade bem legal é que os machos também cuidam dos filhotes. É verdade que essa função é realizada com mais frequência pela fêmea, mas o macho é bastante presente. Apesar de que esses registros foram feitos com lobos-guarás de zoológicos, e não se sabe ao certo se na natureza eles também são pais participativos. Os filhotes começam a ficar maduros e prontos para se reproduzirem com 1 ano de vida, e a partir dessa idade deixam o território em que nasceram. Como eu disse, ele é mais comum no Cerrado, mas vivem também em grandes áreas do Pantanal. Nessa região, preferem as terras altas do Alto Paraguai e evitam as terras baixas da planície pantaneira. Alguns registros mostram que eles podem viver em regiões acima de 1.500 metros de altitude. São mais fáceis de serem avistados na natureza nos fins de tardes e durante as noites. Ficam mais ativos entre 8 e 10 horas da manhã e 8 e 10 horas da noite. Em dias frios ou nublados, podem ficar ativos durante todo o dia. Alguns pesquisadores dizem que é mais provável que os lobos utilizem os campos abertos para procurar comida e as áreas mais fechadas, como as matas próximas dos rios, para descansar, principalmente nos dias mais quentes. Precisam de grandes regiões para viver. Essa área pode variar de 40 a 123 km², dependendo da estação do ano e da disponibilidade de alimento. Estudos mostram que os lobos machos andam mais que as fêmeas. Outra observação é que montanhas ou rios não impedem esses animais de se deslocarem. Estudos genéticos demonstram que são animais com uma capacidade de deslocamento e adaptação muito grandes. Estudos no Parque Nacional Noel Kempff Mercado, na Bolívia, mostraram que os lobos podem andar até 12 quilômetros em uma única noite. Como possuem audição e olfato ótimos, usam as marcações com cheiro e as vocalizações para se comunicarem. Tanto machos quanto fêmeas urinam e defecam em diversos lugares para deixarem seus registros nas áreas. Eles fazem cocô e urinam perto de suas tocas, nos locais de descanso, em cima de rochas ou de cupinzeiros. Outras marcas, como arranhões em troncos de árvores, que é uma marcação bem comum usada pelos felinos, não é utilizada pelos lobos-guarás. Tanto machos como fêmeas emitem sons. Sua vocalização não é um uivo, como dos lobos do hemisfério norte. Lembra mais os latidos de um cachorro de grande porte. Esses latidos têm intervalos de 2 a 4 segundos e podem se repetir por até 23 vezes. Costumam vocalizar mais à noite, quando podem ser ouvidos a vários metros de distância. Algumas pessoas consideram o lobo-guará um predador de animais domésticos, principalmente de galinhas. Por isso, muitas vezes são caçados e mortos nas zonas rurais. É verdade que eles podem atacar aves e outros animais domésticos, mas a confecção de galinheiros com telas e alambrados, por exemplo, são suficientes para evitar esses ataques. Na classificação biológica, o lobo-guará faz parte dos carnívoros, da ordem carnívora. Por isso que ele tem os dentes dessa forma aqui, os caninos bem pontudos, tanto em cima como embaixo, e os molares também bem pontudos, assim como outros carnívoros também. Os dentes molares dos carnívoros são diferentes dos nossos, por exemplo, primatas. Então nossos dentes, dos ursos também, os molares são achatados,
Então quando a gente mastiga o alimento, os dentes de cima batem nos dentes de baixo. Dos carnívoros não. Então quando eles comem o alimento, eles cortam. Então os dentes molares não se tocam. Eles passam rente, os de cima rentes nos de baixo. Assim como uma tesoura. Imagine uma tesoura cortando papel, a lâmina de cima não bate na lâmina de baixo, ela passa bem rente para cortar o papel. E os carnívoros têm os dentes dessa forma para cortar pedaços de carne. Muito legal, né? Mas vocês sabiam que os lobos-guarás não são essencialmente carnívoros? É verdade, eles são animais onívoros. O que é isso? Eles comem derivado vegetal e carne, assim como a maioria das pessoas também. E ele adora frutas, principalmente uma fruta chamada araticum, que é típica do Cerrado, e outra que ele ama, chamada fruta do lobo. Até o fruto recebeu o nome fruta do lobo, de tanto que ele gosta. E a árvore, o arbusto, é a lobeira. Ela é parente do tomate. É um fruto que é essencial para esse animal. E o lobo também é muito importante para essa fruta, já que ele come a fruta do lobo e depois ele vai defecar, ele vai fazer cocô e espalhar essa fruta, as sementes dessa fruta por todo lugar. Essa semente vai germinar, nascer uma nova árvore que depois vai produzir alimentos para o lobo-guará. É um ciclo bem bacana entre a fruta e o animal. Um estudo mostrou que a fruta do lobo é fundamental durante o período de seca, onde a disponibilidade de frutos, de forma geral, é mais baixa. Na região do Cerrado, eles dependem bastante desse fruto. Essa pesquisa mostrou que os lobos podem comer 304 alimentos diferentes, sendo 61,5% composto por fruta do lobo, roedores e aves. Os roedores são capturados principalmente durante a época mais seca do ano, enquanto as frutas variadas foram consumidas principalmente na época chuvosa. Outro alimento muito importante são os tatus. Em determinada época do ano, eles são muito caçados pelos lobos. Outros estudos mostraram que eles podem consumir até 116 espécies diferentes de plantas e 178 espécies de animais. As aves foram os principais animais caçados pelos lobos-guarás, seguidos por roedores e tatus. As principais ameaças para esse belíssimo animal é a destruição do habitat em que vive, a caça e os atropelamentos nas estradas. O abandono de cães domésticos em áreas onde vivem os lobos-guarás também pode ser péssimo para essa espécie, já que os cães podem transmitir doenças como o vírus da raiva, o parvovírus e o vírus da sinomose. Eles também podem ser caçados por outros animais. Seus predadores são principalmente a sussuarana e a onça-pintada. O lobo-guará é um dos animais símbolo do Brasil. Ele deve ser admirado, respeitado e preservado. E é isso aí, meus amigos. Gostaram do lobo-guará? Eu sou suspeito a falar. Eu acho um animal fantástico, um animal lindo. O lobo-guará é típico aqui da América do Sul e de diversas regiões do nosso querido Brasil. Um animal incrível. Se você gostou, deixe seu like e seus comentários. E claro, não se esqueça de se inscrever aqui no canal Animal TV. Todas as semanas eu vou trazer muitas novidades bem interessantes para vocês. Tchau, até a próxima!